Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e vamos prosseguir aqui com a nossa observância aos ensinamentos de Jesus e procurando, evidentemente, sempre colocar em prática e introjetar no nosso íntimo todos os ensinamentos, porque somente assim nós estaremos contribuindo para que o mundo melhore. Enquanto o homem não se espiritualizar, não haverá progresso num contexto geral do nosso planeta. No vídeo passado, nós estávamos falando sobre a questão do tributo, depois nós falamos, né, sobre aquela, eu falei sobre que Jesus ele vivia sendo testado pelos fariseus, pelos escribas, e então sempre eles estavam cutucando Jesus para que Jesus caísse na contradição, e eles aí teriam algo palpável para colocá-lo numa prisão ou até numa cruz, né? E não contente com isso, como Jesus pregava o ressurgimento depois da morte física, então os saduceus foram confrontá-lo em relação à inviabilidade desse ensinamento de Jesus. Mas eles não entendiam o que? A reencarnação, não a ressurreição. Porque eles acreditavam que a vida terminava no túmulo e ali não tinha mais nada, acabou. Então, quando eles foram questionar Jesus, eles estavam realmente sendo maliciosos, porque eles não acreditavam no ressurgimento. E uma coisa que é muito interessante, que naquele período não havia, né, a palavra no sentido ressurgir, como nós entendemos ressurreição, ou seja, o corpo ele se recobra novamente, toma a sua forma e daí vai para o céu, para o inferno. Então, isso cientificamente é inviável, mesmo porque nem todos, né, que nenhuma criatura da Terra vai poder entrar nesse fenômeno. Vejam só, por exemplo, uma criança que ela tem o falecimento dela logo com 3 meses, 2 meses, ou recém-nascida, como essa criança vai poder argumentar que ela realmente teve, né, o respeito, entender os ensinamentos que Jesus deixou? Quer dizer, não dá, mesmo porque a criança não vai ter nem capacidade cognitiva para analisar toda essa situação. Então, Jesus ele fala sobre reaparecer, né? E a paleogenesia é muito antiga, né? Que é justamente as várias experiências que o ser humano tem na sua jornada evolutiva, para que ele possa angariar valores elevados, morais, e aí sim ele se sublima e vai gradativamente galgando dimensões superiores, vivendo até em mundos superiores. E então a ressurreição, na maneira que está colocada aqui, ela fica muito vazia, ela fica muito sem coerência. E aí, então, Jesus ele fala que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, ou seja, não existe essa coisa da morte. Existe um período em que nós temos vivência na terceira dimensão, na quarta dimensão, e nós temos que sair da quarta dimensão
já estarmos com o pé na quinta dimensão e daí para frente, né? E na sequência, Jesus vai ser novamente testado, vai ser novamente encostado na parede pelos saduceus. E isso também está ainda no capítulo 22 de Mateus, então no versículo 34 em diante. Então diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então vejam só, quando Jesus falou sobre a ressurreição, que eu acredito que foi modificado propositalmente, porque Jesus deve ter, vamos dizer assim, colocado eles numa situação onde eles não poderiam mais refutar. Então, aqui mesmo diz: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento? Essa já é a segunda vez que Jesus fala no grande mandamento, ou terceira. Então, nós percebemos que eles queriam realmente que Jesus falasse que o grande mandamento era Israel ser, né, uma potência, enfim. E aí Jesus diz para eles, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, como lá no começo, lá no Sermão do Monte, Jesus já tinha falado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendimento é entender, é compreender. E então ele diz que esse é o primeiro e grande mandamento. Como que nós amaremos o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo a nossa, em espírito, amar, aqui como está escrito, né? Toda a tua alma é amar em espírito, e também de todo o teu entendimento. Como nós poderemos fazer isso? E aí fica a grande pergunta, porque nós só vamos amá-lo se nós tivermos o conhecimento de quem é ele. Então, hoje, propondo aqui uma abertura, vamos ampliar aquilo que nós estamos conversando e perceber uma coisa: nós somos centelha divina. Então, o Criador, ele habita naturalmente em nós. E aí nós vamos perceber que nós fazemos parte desse todo do Criador. Então, quando Jesus fala amarás o Senhor teu Deus, é justamente aquele que vai nos trazer a elevação espiritual. Então, amar em espírito, ou alma, como está escrito aqui, mas eu prefiro a palavra espírito, porque é o espírito que é o ser vivo, atuante, é o espírito que é a centelha divina. E aí de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este, porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é amor. São 3 vezes a palavra amor. Então, amarás o teu Deus. Pensem, o Criador mora em nós. Então, quem é aquele que nós devemos ou temos que ter a fidelidade? Não é Jesus? Porque a palavra Deus é uma palavra vulgar. Quando nós aceitamos sermos cristãos, aceitamos as normas, né, diretrizes de Jesus, então nós nos chamamos cristãos. Porém, né, nós entendemos ainda que aquele Deus que ele é antropomorfo, ou seja, ele tem a forma humana, então ele está muito vinculado ainda lá no nosso subconsciente. Então nós colocamos, isso nós trazemos de herança da Igreja Romana, porque a Igreja Romana, ela vai, em determinado momento, ela vai ter uma dissidência muito forte e vai ser a Reforma Protestante, com base também
em todas as normas e diretrizes, concílios, enfim, da Igreja Católica, que se chama Igreja Universal. Então, quando Jesus fala desse Senhor, amarás o Senhor teu Deus, ele está falando dele próprio, porque é a ele que nós temos que ter como exemplo maior, que ter como modelo, que ter como guia, é a ele que nós temos que copiar. Então, isso é amar em espírito. E do nosso coração é o entendimento. Nós só vamos amar de coração quando nós atingirmos esse entendimento. Esse entendimento de quem é o nosso Deus, que nós temos uma ligação direta e muito humana. Humana, nós temos uma... é palpável, né? Jesus é histórico, Jesus tem provas de que ele passou por aqui. O segundo mandamento é amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu também estou amando a centelha divina que brilha em mim, do mesmo Criador, brilha no meu irmão. Então eu tenho que amar também o próximo, e como a mim mesmo. Por quê? Porque aí é onde reúne a essência do Espírito, aonde está contido a parte mais importante, ou o produto mais importante do universo. Porque não adianta eu fazer um gestual em relação a um suposto Deus. Não adianta um suposto Deus, que eu digo assim, que nós não temos direcionamento. Então, quando eu falo Deus, a impressão ainda que fica na nossa cabeça é da antropomorfia, ou seja, nós colocamos ele como nós visualizávamos lá na nossa infância, como um homem velho, bravo, rancoroso, e não é bem assim, ele é amor. E a partir do momento em que eu tenho esse entendimento, então eu amo o meu próximo, porque eu sei que o meu próximo também representa esse Criador, que a mesma essência dele é a minha. E aí, o segundo passo é também me amar, como a mim mesmo, né? Ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, amar a si mesmo. Me amar significa me respeitar, entender que eu sou essa centelha, entender que eu tenho todas as potencialidades, todas as faculdades, e que está tudo ainda latente em mim. Então, é a partir dessa compreensão é que nós vamos elaborar a nossa evolução, e isso se chama evolução consciente. Evolução que vai nos levar cada vez mais para frente, cada vez para outros níveis de compreensão, que é a consciência, e evidentemente saindo do mundo denso, pesado, dessa matéria que ainda nós somos tão, vamos dizer assim, somos tão atraídos, mas atraídos para baixo, não atraídos para cima. Então nós temos que fazer esse movimento inverso agora, ter essa atração sublimada. E aí Jesus continua falando, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei, olha só, e os profetas. Quando Jesus fala assim, desses dois mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração, em espírito e entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, então ele diz desses dois mandamentos que foram simplificados, porque na antiga lei de Moisés eram 10 mandamentos, e Jesus então vai resumir tudo em 2. E a lei dos profetas. Por que Jesus fala da lei dos profetas? Porque os profetas também, eles não inventaram leis, eles vieram trazer as orientações diretas daquele Senhor que nós vamos entender que muita gente diz que é o Senhor de Israel, outras pessoas dizem que é o Deus de Israel, outros dizem que enfim, né? É meio Jeová, Yahvé, né? Que é a mesma coisa,
mas nós estamos falando de um indivíduo, de uma entidade, né, que tem toda a ciência de tudo, mas precisa ainda galgar cada vez mais outros níveis de compreensão. Só para ilustrar isso que eu estou falando agora, quando eu trouxe aqui para vocês a parábola do jovem rico, que chamou Jesus de bom mestre. Jesus questiona, ele fala assim: por que você me chama de bom? Bom só um, que é o Criador. E aí, porque ele também está ainda num processo de elevação, porque nós não sabemos qual será o nível em que chegaremos. Nós estamos rastejando ainda, isso é certeza. Então, é por isso que Jesus, então, ele fala sobre a grande lei, que normal, não é bem os 10 mandamentos, porque se nós formos analisar o livro de Levíticos, até o livro de Êxodos, Levíticos, nós vamos perceber que não são só 10 mandamentos, são muitos, muitos e muitos e muitos. Mas eles foram condensados em 10 por uma convenção. Mas é muito mais, é muito além que isso. Então, Jesus vem inovar, trazendo então, que ele diz aqui, né, que isso de todos esses, desses 2 mandamentos depende toda a lei que é universal. Agora Jesus extrapola, ele não fala mais do decálogo ou dessas leis que foram escritas no Pentateuco Mosaico. Ele está falando agora da grande lei e dos profetas. Então, como eu estava falando, os profetas, eles vieram trazendo um grito de alerta para que o povo acordasse e retornasse para a verdade, para a sua origem verdadeira, né? Eles estavam perdidos, porque eles já estavam servindo a outro Senhor. E esse outro Senhor, ele é um Senhor contundente com os ensinamentos de Jesus, com as propostas de Jesus, que são propostas universais. Então, o pai da mentira, como Jesus fala, ou o adversário, o inimigo, e também no Apocalipse, hoje nós ouvimos falar muito do anticristo, ele está no comando desse mundo justamente porque nós temos as nossas fragilidades e somos realmente capturados por essas fragilidades ou fraquezas, né? Então Jesus vem nos trazendo esse grito de alerta, e então nós temos que entender e ter uma visão cada vez mais aberta, não porque às vezes nós ainda caímos naquilo que foi programado para nos iludir. É que assim, basta eu ir fazer uma demonstração de fé, ou então, né, ou vou lá, assisto o meu culto e volto, continua a mesma pessoa. Não é. É raciocinar, é introjetar, ou seja, absorver, e aí sim é que vai acontecer essa transformação na nossa essência, porque a nossa essência é a nossa essência divina. Então é por isso que Jesus passou por tudo que ele passou, justamente para que nós pudéssemos absorver toda essa grandeza de que nós somos criados. E nós sabemos também que a reencarnação, ela vai sair do contexto das escrituras, principalmente do Novo Testamento,
no ano de 553, quando teve um concílio chamado Segundo Concílio de Constantinopla, onde o imperador Justiniano ele vetou nesse concílio. A esposa dele, na verdade, estava muito desconfortável com a coisa que ela teria, assim, que ter essas outras experiências, além daquela que ela estava tendo. E então ela ficou muito incomodada justamente porque ela era uma cortesã. O nome dela é Teodora. Ela era uma cortesã e ela tinha assim um comportamento muito ruim. Ela subjugava muitas pessoas. Ela era racista, né, xenófoba, e também tinha uma coisa que ela não queria de forma alguma que extrapolasse. Ela tinha 500 amigas, né, 500 ou colegas de profissão, e ela achava que se a reencarnação se mantivesse ali como uma coisa normal, uma norma normal, ela poderia sair prejudicada, primeiro porque ela ia ter que reencontrar velhos desafetos. Então ela achou que isso ia fazer com que ela tivesse zerada numa única encarnação, numa única experiência terrena. Então, foi nesse concílio que, no cânon 11, que foi retirado a reencarnação e colocada a palavra ressurreição. Infelizmente, isso nos trouxe grande prejuízo, perdemos muito tempo, porque nas nossas experiências, mesmo quando não estamos na matéria, nós estamos sendo informados por aqueles que querem que nós tenhamos a compreensão daquilo que eles também acreditam ou que querem que acreditemos. É muito complicado, não é? Então é por isso que nós temos que estar de olhos bem abertos, entendendo cada vez mais e procurando, evidentemente, seguir o nosso Mestre Jesus. Porque numa brincadeira, até numa maneira de dizer, né, Jesus ele deve estar dizendo constantemente para toda a humanidade: vem comigo, escuta o que eu digo que vocês vão passar de ano. E isso é real. Então é isso, a reflexão semanal. Espero que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, vivenciando tudo isso que nós trabalhamos aqui nesse nosso espaço ou nesse canal de Olhos Bem Abertos. Novamente eu peço, deixem o joinha, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo, por favor. E até a próxima!